Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? E aí, como é que está o estudo da Palavra de Deus? Firme? Forte? Espero que sim. Esse é o intuito do nosso projeto ES 3.0 Online, estimular você a estudar cada vez mais a Bíblia. E sabe, se você estiver gostando do nosso canal, se inscreva, ative as notificações, dá um like nos vídeos aqui embaixo, não deixe de compartilhar esses vídeos com seus amigos para a gente formar aquela grande rede de estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje é referente à mensagem no Apocalipse à igreja de Sardes, a igreja que se localizava na cidade de Sardes. Sardes era uma cidade que teve uma importância muito grande no passado, mas que nos dias de João a sociedade era decadente e melancólica. Pensando apenas no passado, mas que não tinha nenhuma importância naqueles dias. Essa cidade ainda ficava sobre uma alta colina, o que tornava a cidade praticamente inacessível. Só que por conta disso, os seus habitantes também eram autoconfiantes e negligentes com a guarda da cidade. Tanto é que na antiguidade ela caiu por duas ocasiões, uma em 549 contra os exércitos de Ciro e uma em 218 contra os exércitos de Antíoco. E nessas duas ocasiões a invasão se ocorreu do mesmo jeito. O exército inimigo escalou a cidade à noite, só que chegou lá preparado para a batalha contra o exército local, só que não tinha ninguém na muralha, ninguém estava aguardando, o pessoal estava dormindo. Então eles invadiram a cidade e conquistaram. E os irmãos ali de Sardes absorveram as características daquela cidade e eram extremamente negligentes espiritualmente. Tanto é que a repreensão, diferente de Pérgamo e Tiatira, não foi contra uma apostasia ou contra um pecado aberto, e sim contra a negligência e letargia espiritual. Sabe, a cidade, aquela igreja se sentia tal pela sua reputação espiritual, caracterizada pelo nome, né? Tens nome de que és vivo, seu nome, sua reputação, mas era morta espiritualmente. Só que ainda assim ela possuía a verdade. Tanto é que o Senhor Deus dá 3 conselhos para ela. Olha, primeiro, ouve e guarda isso que você tem ainda. Ouve e guarda. Isso nos remete a Apocalipse 1, verso 8, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem e guardam as profecias nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí entra o segundo conselho, vigiai. Vigiai, senão eu vou vir como ladrão. Vigiai, senão eu vou pegar você de surpresa no dia do juízo. O que nos remete a Mateus 24, né? Quando Jesus fala do dia que ele virá voltar a essa terra. E aí, por fim, ele diz assim, agora, arrepende-te, volta atrás, dá uma guinada na sua vida. É interessante notar que essa carta se encaixa perfeitamente ao período da história da igreja pós-reforma, mais ou menos entre 1517 e 1755, quando a segunda, terceira geração de reformadores se vangloriava das glórias da primeira geração, como Lutero, Zwingli, Jerônimo, só que não tinha aquela força, não tinha aquele poder, não manteve o fervor na graça de Deus. Ao contrário, mergulharam em discussões filosóficas, racionalismo e, por fim, numa forte onda de secularismo na igreja, quando, mesmo dentro da igreja protestante, a razão e as explicações puramente científicas passaram a ter mais importância do que a própria Bíblia. Quem sabe, a minha igreja e a sua igreja não encontram-se nessa mesma situação da igreja de Sardes hoje. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes, ao invés de nos atermos em usar todos os meios que temos para crescer espiritualmente e pregar a mensagem do Evangelho, estamos como mortos espirituais. A gente lembra dos programas jovens do passado, a gente lembra dos pastores, dos pregadores de décadas atrás, ao invés de buscarmos a presença do Espírito Santo, ao invés de buscarmos o poder de Deus para avançarmos hoje. Às vezes discutimos qual é o melhor programa para entreter a igreja. Será que é fazendo vídeo? Será que é fazendo uma apresentação? Será que é chamando um cantor famoso? Mas às vezes nos esquecemos do que mais importa. Cristo nos convida a nos arrepender. E arrepender significa dar uma guinada na nossa vida. Nos arrepender significa girar 180 graus, voltar atrás, dar uma guinada como pessoa e dar uma guinada como igreja. Para dessa maneira, unicamente dessa maneira, colocarmos Deus no seu devido lugar em nossas vidas. Cristo se apresenta a nós da mesma forma que se apresenta a igreja de Sardes, aquele que tem os 7 espíritos.
E isso é uma alusão direta à presença do à presença do Espírito Santo. 7, representando a plenitude, a onisciência e a onipresença do Espírito de Deus na nossa vida. E por fim, para concluir, que eu já estou com o tempo bem avançado, eu quero destacar mais uma coisa. Sardes ficava a poucos quilômetros da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, que a gente vai estudar amanhã na igreja dessa cidade. E a igreja dessa cidade não tem nenhuma repreensão. É uma igreja que Deus só tem elogios para ela. Você já parou para pensar que ele podia, aqueles poucos fiéis que ainda tinha em Sardes, ele podia dar um outro conselho? Ele podia virar para esses fiéis e falar assim, olha, sai daí dessa igreja, essa igreja está morta espiritualmente, essa igreja só tem confusão, essa igreja só tem fofoquinha, sai dessa igreja. Vai para a igreja de Filadélfia que lá está melhor. Deus não fez isso. Sabe por quê? Porque esse não é um conselho divino. Essa não é uma orientação do Espírito de Deus. Deus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos. Deus disse para não arrancarmos o joio. Mas ele também não disse para nós transplantarmos o trigo. O trigo e o joio são para crescer juntos. O resultado final depende da força de cada planta. A gente nunca se acha joio. A gente sempre é trigo. Se somos trigo, o que nós estamos fazendo para crescer? O que estamos fazendo para buscar a Deus? Como estamos buscando a Deus? Como estamos nos colocando diante de Deus? Que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude a estudar cada vez mais a Bíblia. Que Deus te ajude a se arrepender, a voltar atrás, a dar uma guinada e ser vitorioso no Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. Até logo. Tchau.